Você já parou em frente a um quadro e sentiu uma calma especial por dentro? Olá, sou Casey Hamlin, sejam bem-vindos. PT é uma calma especial. O mundo lá fora pode ser barulhento, cheio de coisas para fazer, prazos e muitas distrações. Mas em frente a um quadro, tudo muda. O tempo desacelera, mesmo que seja por um instante, e você consegue respirar um pouco mais fundo. Essa é a força simples e profunda da arte. Ela não te pede nada, apenas nos dá um lugar para a nossa mente descansar. Um quadro é como um amigo tranquilo que espera pacientemente por nós, pronto para nos contar uma história ou um sentimento sem dizer uma única palavra. Esta jornada que vamos começar será tranquila. É uma forma de buscar essa amizade silenciosa que se encontra nos quadros. Passearemos por telas cheias de luzes, sombras e cores. Conheceremos pessoas de muito tempo atrás e caminharemos por paisagens que só existiram na mente de um pintor. Aqui não há provas, nem respostas certas ou erradas. O único convite é para olhar, prestar atenção e deixar a arte falar com sua linguagem silenciosa. Cada pincelada é uma ideia, cada cor é um sentimento, capturado e guardado para que o descubramos. É uma oportunidade para conectar com a experiência humana através do tempo. Os quadros não são apenas adornos para as paredes. São janelas para a alma do Criador, que nos mostram o que amavam, o que temiam e o que achavam bonito. Mas também são espelhos, nos mostram nossos próprios sentimentos de maneiras às vezes surpreendentes. Você pode ver um mar agitado e reconhecer a tempestade dentro de si, ou pode ver um prado tranquilo e sentir um desejo de simplicidade. A arte tem essa habilidade especial de conectar nosso mundo interior com o exterior, unindo o que sentimos com o que vemos. Então, vamos embarcar nesta jornada tranquila. Vamos mergulhar nestes mundos pintados. Deixemos para trás o barulho do dia e simplesmente estejamos presentes com as obras de arte que temos à nossa frente. É um momento para pensar, para se maravilhar com suavidade e para apreciar a beleza simples que os artistas compartilharam conosco ao longo da história. Isso nos lembra que, mesmo neste mundo tão agitado, há lugares de calma e conexão profunda que nos esperam. Só precisamos de um momento para olhar de verdade e deixar a arte fazer o resto. A cor é a primeira linguagem de uma pintura. Antes mesmo de reconhecermos um rosto ou uma paisagem, primeiro vemos um azul, um toque de amarelo ou um verde suave. Essas cores falam diretamente às nossas emoções, sem passar pelas partes lógicas do nosso cérebro. Um azul profundo e intenso pode nos fazer sentir calmos e ilimitados, como o céu noturno ou o oceano profundo. Um amarelo brilhante e ensolarado pode nos levantar o ânimo, lembrando-nos de calor, luz e otimismo. Os artistas são mestres dessa linguagem silenciosa. Eles sabem como misturar e organizar as cores, não apenas para nos mostrar como as coisas se parecem, mas para nos fazer sentir algo. Pensem nas cores suaves e discretas de uma aquarela. A forma como os pigmentos se misturam no papel cria uma sensação de ternura e delicadeza. Isso pode evocar uma lembrança de uma manhã nublada, uma memória distante ou um sentimento fugaz. Agora, comparem isso com as cores ousadas e vibrantes de uma obra abstrata moderna. Um artista pode usar um vermelho vivo sobre um fundo frio e escuro. Essa colisão de cores pode criar uma sensação de energia, paixão ou até mesmo conflito. Cada escolha de cor é feita com um propósito. É um convite do artista para que compartilhemos uma experiência emocional. Essa conexão emocional com a cor é universal. Não importa de onde viemos ou qual idioma falamos, compartilhamos essa conexão. O brilho acolhedor de uma vela em um quarto escuro conforta a todos. O verde fresco das novas folhas na primavera traz uma sensação de esperança e renovação. A pintura explora essa experiência humana compartilhada.
Quando um artista pinta um pôr do sol dourado, ele não está apenas capturando um momento, está capturando a sensação de tranquilidade que vem com o fim do dia. Eles encapsulam essa emoção e a oferecem a nós. Enquanto continuamos nossa jornada pela arte, vamos prestar atenção a essas cores. Vamos notar como elas nos fazem sentir. Existe um tom de azul que te acalma? Um toque de laranja te faz sentir mais enérgico? Não há necessidade de analisar demais. Apenas se permitam ser envolvidos pelas cores. Essa é uma das formas mais diretas pelas quais a arte nos fala. É uma conversa silenciosa, uma conexão construída sobre uma compreensão compartilhada e tácita da experiência humana, expressa através da magia simples e poderosa da cor. A pintura é como uma máquina do tempo. Ela nos transporta instantaneamente para outra época, outro lugar, outro jeito de viver. Quando olhamos para uma pintura a óleo clássica de centenas de anos atrás, não estamos apenas vendo uma imagem, estamos vendo um outro mundo. Vemos as roupas que as pessoas usavam, os cômodos em que viviam, as expressões em seus rostos. Aprendemos sobre seus valores, suas crenças e sua vida cotidiana. O artista é nosso guia, nos mostrando um momento importante o suficiente para ser eternizado na tela. É uma forma tranquila e íntima de viajar no tempo. Esta jornada pela arte é também uma jornada pela história humana. À medida que a sociedade muda, os estilos de pintura também mudam. Aqueles retratos solenes e grandiosos da Renascença nos contam sobre um mundo que valorizava a ordem, o poder e a tradição. Depois, vemos o surgimento do impressionismo, com suas cenas borradas e cheias de luz da vida cotidiana. Essa mudança nos diz que o mundo estava se tornando mais moderno, mais interessado em capturar o momento fugaz do que o ideal eterno. Cada novo movimento artístico é uma resposta ao mundo ao seu redor, uma nova maneira de ver e entender nossa experiência compartilhada. Mas mesmo com a mudança de estilos e temas, a essência da arte permanece constante. Um retrato do século XVII e um do século XX tentam fazer a mesma coisa, capturar a essência de uma pessoa. Uma paisagem da China antiga e uma da França do século XIX, ambas tentam evocar um senso de lugar. Em todas essas diferentes épocas e culturas, encontramos os mesmos desejos humanos fundamentais: o anseio de capturar a beleza, de nos entendermos e de nos conectar com os outros. À medida que nos movemos por essas pinturas, também viajamos no tempo. Veremos como a história da arte se desenrolou, pincelada por pincelada, e veremos os ecos do passado na arte de hoje. Esta não é apenas uma aula de história, é uma história da criatividade e resiliência humanas. Ela nos diz que desde que existimos, temos tido a necessidade de criar arte. É uma forma de dizer: eu estive aqui, isso é o que eu vi, isso é o que eu senti. É uma mensagem que ressoa através de todas as eras. Vamos juntos voltar a uma época de tranquilidade e concentração. Uma época sem câmeras, sem a correria de uma foto instantânea. Vamos mergulhar no universo da pintura clássica, a óleo. Imaginem um ateliê de artista de centenas de anos atrás. Era um lugar calmo, com o cheiro terroso do óleo de linhaça e dos pigmentos secos. Ali, uma mágica especial estava acontecendo. Os pintores misturavam materiais simples, minerais moídos, plantas e terra, com óleo. Essa combinação tão simples, óleo e pigmento, lhes deu uma ferramenta nova e surpreendente. Ela permitia criar mundos com uma profundidade, riqueza e jogo de luz e sombra incríveis. Era um processo lento e muito pensado. A pintura a óleo foi revolucionária na sua época. Diferente das pinturas anteriores, o óleo não secava rápido. Ele ficava úmido por bastante tempo. Isso deu aos pintores um presente muito valioso: tempo. Eles podiam passar dias trabalhando na mesma área, misturando cores com uma habilidade incrível. Podiam
criar transições suaves e sutis do claro ao escuro. Essa capacidade de misturar e aplicar camadas deu às pinturas dos mestres aquele brilho tão famoso. Parece que a luz não só incide sobre os objetos, mas emana da própria tela. Era a alquimia dos primeiros pintores, que transformavam um simples pó em luz vibrante. Os pintores daquela época não apenas pintavam, eles eram artesãos, eram mestres dos seus materiais. Conheciam as propriedades únicas de cada pigmento, sabiam quais cores eram transparentes e quais eram opacas. Sabiam como construir uma pintura do zero, começando com camadas escuras e adicionando gradualmente tons cada vez mais claros. Essa profunda compreensão do ofício era transmitida de mestre para aluno. Era uma tradição construída sobre paciência, prática e um profundo respeito pelos materiais. O objetivo não era apenas criar uma imagem, mas um objeto de beleza duradoura. Quando olhamos para uma pintura clássica a óleo hoje, vemos o resultado desse trabalho incrível. Vemos a textura suave do veludo, o brilho frio do metal, o calor da pele. Essas ilusões são tão reais que quase podemos senti-las. Essa é a magia do óleo e do pigmento. É um testemunho do que se pode conseguir com materiais simples e muita dedicação. Isso nos lembra que a verdadeira beleza muitas vezes não vem da inspiração instantânea, mas de um processo lento, amoroso e paciente. Os pintores não apenas pintavam coisas, eles nos mostravam as maravilhas do mundo através dos seus olhos. Os mestres de antigamente nos ensinaram a observar o mundo com um cuidado tremendo. Eles dedicavam horas e horas a entender como a luz incidia sobre as coisas, como as envolvia, e a beleza que se escondia nos pequenos detalhes. Suas pinturas eram como um convite para desacelerar, para notar essas minúcias e saboreá-las em silêncio. Era uma verdadeira aula de como ver com o coração, uma lição que ecoa até os nossos dias. O processo de fazer uma pintura a óleo clássica era lento, camada por camada. Os pintores começavam com um esboço simples, depois aplicavam as cores base e marcavam as luzes e as sombras. Em seguida, aplicavam camadas finas e transparentes de tinta, uma sobre a outra. Cada camada mudava sutilmente a cor e a profundidade. A luz passava através dessas camadas de tinta, fazendo com que a obra brilhasse como que de dentro. Esse processo de criação tão paciente fazia com que as pinturas dos mestres clássicos parecessem muito reais e cheias de vida. Cada obra terminada mostrava o quão cuidadosos e engenhosos eram os pintores, e esse maravilhoso processo de construir um mundo camada por camada. O mundo da pintura clássica é muitas vezes guiado por uma ideia muito poderosa, a busca pela perfeição. Os pintores não copiavam apenas a realidade, muitas vezes tentavam aprimorá-la. Eles se esforçavam para criar um mundo mais ordenado, mais belo e mais harmonioso do que o que viam ao seu redor. E não se tratava de enganar, não é? Tratava-se de encontrar a forma mais perfeita. Acreditavam que a arte tinha a responsabilidade de elevar o espírito humano, de nos mostrar não apenas as coisas como são, mas como poderiam ser. Isso levou à criação de pinturas com paisagens idealizadas, figuras com proporções perfeitas e cenas de nobre virtude. Essa busca pela perfeição era mantida através de um sistema de treinamento muito rigoroso. Os jovens artistas entravam nas oficinas dos mestres como aprendizes. Durante anos, dedicavam-se a tarefas como moer pigmentos, preparar telas e copiar as obras dos mestres. Aprendiam as regras da composição, da perspectiva e da anatomia. Estudavam as grandes obras do passado, aprendendo a criar equilíbrio, ritmo e unidade em suas próprias peças. Foi um treinamento árduo, mas que lhes deu uma linguagem comum e uma base técnica incomparável. A ideia era dominar as regras
antes de pensar em quebrá-las. Essa concentração na beleza perfeita às vezes pode nos parecer um pouco distante nos dias de hoje. Agora, muitas vezes nos sentimos mais atraídos pelo cru, pelo pessoal, pelo imperfeito. Mas a busca pela perfeição na arte clássica nos deu algo muito valioso. Nos deu obras que demonstram uma habilidade surpreendente e uma profunda serenidade. Quando olhamos para uma pintura de Rafael, ou Poussin, sentimos uma espécie de calma e ordem. As composições equilibradas e as cores harmoniosas criam uma sensação de estabilidade e paz. O mundo no quadro parece completo, autossuficiente. Nos oferece um refúgio temporário do caos e da desordem da vida cotidiana. De certa forma, essa busca pela perfeição era também uma busca pela verdade. Acreditavam que, sob a superfície imperfeita da realidade, havia uma ordem mais profunda e perfeita. E a arte era a ferramenta para revelar essa harmonia oculta. Os artistas queriam capturar uma beleza atemporal, uma beleza que pudesse falar às pessoas através dos séculos. E conseguiram. Séculos depois ainda podemos nos postar diante dessas pinturas e sentir admiração. Podemos sentir seu poder de clareza e equilíbrio e sua firme crença em uma beleza que pode acalmar e inspirar a alma humana. Quando a gente para na frente de um quadro clássico, a gente não está sozinho. Estamos tendo uma conversa silenciosa com o artista que o pintou, centenas de anos atrás. Mesmo que eles não estejam mais aqui, seus pensamentos, sentimentos e a forma como viam o mundo continuam vivos, preservados ali, dentro da moldura. A pintura é como uma ponte, sabe, que liga diferentes épocas. O artista nos mostra o que ele considerava bonito, importante ou emocionante. E quando a gente olha, a gente responde com os nossos próprios sentimentos e experiências. Começa uma conversa silenciosa que une o nosso presente a um passado distante. E a verdade é que essa conexão é muito poderosa. Essas pinturas também são cheias de histórias. Elas contam as grandes narrativas da mitologia, da história e da religião, que eram o centro da cultura da época. Para muita gente que não sabia ler, essas telas eram seus livros, sua conexão com uma história cultural compartilhada. A tarefa do artista era dar vida a essas histórias de forma clara, dramática e cheia de emoção. Eles tinham que capturar o momento crucial da história, o olhar de traição, o gesto de perdão, a dor da perda. Ao fazer isso, eles davam a essas histórias antigas uma vida nova e poderosa, tornando-as imediatas e reais para quem as via. Mas essa conversa não é só com o passado. Essas pinturas também falam com a gente hoje de um jeito surpreendente. A gente vê um retrato de uma mulher do século XVII e nos olhos dela a gente reconhece a mesma saudade ou a mesma força que a gente conhece. A gente vê um quadro de uma família simples compartilhando uma refeição. E isso nos lembra a importância das nossas próprias relações. Os detalhes específicos das roupas e do ambiente podem ser diferentes, mas as emoções humanas básicas são atemporais. O amor, a dor, a alegria e a contemplação são os mesmos em todos os séculos. E é por isso que essas obras ainda nos emocionam hoje. Elas não são só artefatos históricos, são tesouros vivos da experiência humana. Elas nos lembram que fazemos parte de uma longa e contínua corrente de emoções humanas. As pessoas de centenas de anos atrás não eram tão diferentes de nós. Elas tinham preocupações, esperanças e uma busca pela beleza, assim como a gente. As grandes pinturas clássicas são um testemunho dessa humanidade que a gente compartilha. É uma conversa silenciosa e atemporal, a qual somos convidados a participar, uma que enriquece nossa compreensão do passado e de nós mesmos.
Por séculos, os ateliês de arte eram refúgios de paz, onde pintores buscavam a perfeição, como um artesão lapidando uma pedra preciosa. Mas então, um grupo de novos artistas começou a questionar essa tradição, como um samba-enredo inovador desafiando os padrões. O mundo estava em ebulição, mais rápido, mais barulhento e moderno, como o burburinho de uma metrópole em plena expansão, e as velhas regras já não faziam sentido. Assim nasceu o realismo e o impressionismo. Os realistas pintavam a vida como ela era, nua e crua, sem rodeios, enquanto os impressionistas pintavam suas sensações sobre a vida, como um artista de rua expressando sua alma. Com pinceladas ousadas e cores vibrantes, eles romperam com a tradição, capturando momentos fugazes e sentimentos genuínos, como um show de bossa nova que encanta a plateia. E assim, um novo capítulo na história da arte começou a ser escrito, com a mesma energia de um carnaval carioca. Com o surgimento do realismo e do impressionismo, a arte migrou do heróico para o cotidiano. Os artistas descobriram a beleza nos cantos tranquilos da vida diária, um piquenique à beira do rio, as ruas movimentadas da cidade. Tudo se tornou novo tema para a arte. Momentos comuns agora eram dignos de atenção. Os realistas retratavam os trabalhadores com a mesma dignidade de santos. Os impressionistas capturaram a vitalidade da vida moderna. Suas obras ressoaram, celebrando as alegrias simples. Nos lembraram que até os menores momentos podem ser belos. Antes do impressionismo, a pintura sempre buscava capturar verdades eternas, cenas com composições perfeitas que pareciam durar para sempre, como um quadro de museu que a gente admira e pensa, isso é para a vida toda. Mas os impressionistas, veja bem, eles queriam pegar aqueles momentos que voam, o brilho da água num dia de sol, o borrão de um trem passando a toda velocidade, um céu que muda a cada segundo, como o tempo em São Paulo. Eles pintavam ao ar livre, tipo um piquenique no parque, tentando pegar a luz e a cor bem naquele instante antes que elas sumissem. Suas pinceladas rápidas e cheias de atitude enchiam os quadros de vida, aceitando essa instabilidade, essa ginga que a gente tanto conhece. O impressionismo nos lembra que a gente deve prestar atenção a cada momento que passa, aqui e agora, e encontrar a beleza nele, como um pôr do sol na praia de Ipanema. Os impressionistas não só pintavam o que sentiam, mas também eram observadores muito atentos, quase cientistas, da luz e da cor. Influenciados pelas novas teorias ópticas, entenderam que as cores mudam com a luz e o ambiente. Eles descobriram que as sombras eram cheias de cores vibrantes, e não apenas de preto ou cinza. Uma sombra sob o sol poderia ser azul ou roxa, e a sombra de uma árvore, verde. Usaram a mistura óptica colocando cores puras uma ao lado da outra, deixando que seus próprios olhos misturassem as cores. Essa abordagem revolucionária fez da cor a verdadeira protagonista da arte, capturando o puro prazer de ver. Incessante por uma perfeição inatingível. O realismo e o impressionismo não foram apenas novos estilos de arte. Eles redefiniram o que a arte poderia ser. Eles trouxeram consigo um novo tipo de verdade.
mais pessoal, mais direta e mais próxima da vida. Os realistas mostraram a dignidade da vida cotidiana. Os impressionistas capturaram momentos fugazes e a luz em constante mudança. Esses movimentos quebraram as velhas regras, dando aos artistas a liberdade de pintar o que viam e sentiam. Assim, tornaram a arte mais próxima da vida e mais próxima de nós. Desde que existem artistas, eles sempre foram atraídos pelo mundo exterior aos seus ateliês. As montanhas majestosas, as florestas exuberantes e os vastos campos os chamavam, e eles se esforçavam para capturar a alma da natureza em suas telas. Essas pinturas são como janelas, nos oferecendo um momento de paz e a oportunidade de respirar ar puro. Elas trazem a tranquilidade e a grandiosidade da natureza selvagem para nossos lares e para nossos corações. As paisagens nos proporcionam uma paz especial, um lembrete gentil de que, além da agitação da vida cotidiana, existe uma beleza. Através dessas pinturas, os artistas nos abrem uma janela para um mundo sereno, permitindo-nos reconectar com a natureza. Nas pinturas do campo, encontramos um tipo especial de consolo. Não se trata das vistas espetaculares, como as grandes montanhas ou os mares turbulentos que nos tiram o fôlego. Pelo contrário, elas nos mostram um tipo de natureza mais suave e, digamos, mais próxima das pessoas. Elas nos convidam a ver colinas ondulantes, campos que parecem um mosaico, fazendas tranquilas e estradas rurais que se perdem na distância. É uma paisagem moldada tanto pela natureza quanto pelas mãos humanas. Um lugar onde gerações viveram e trabalharam a terra em harmonia. As cenas do campo nos transmitem uma sensação de calma, simplicidade e conexão com um estilo de vida mais sossegado e rítmico. São como uma canção de ninar para a alma. Os artistas muitas vezes encontraram no campo um refúgio, uma fuga da agitação e da complexidade da vida na cidade. Eles se inspiram na mudança das estações, no ciclo de semear e colher, e na beleza simples e atemporal da paisagem rural. Quando pintam um campo de trigo dourado sob o céu azul de verão, não apenas capturam a vista, capturam uma sensação de abundância, calor e uma tranquila satisfação. Uma pintura de uma cabana solitária com fumaça, saindo da chaminé, evoca uma forte sensação de lar, segurança e pertencimento. Essas imagens tocam nossa nostalgia por uma forma de vida mais simples e enraizada. As cores nessas pinturas costumam ser suaves e harmoniosas. Pensem nos verdes suaves da primavera, nos amarelos e laranjas quentes do outono, ou nos azuis e brancos frios e tênues de uma paisagem invernal. Os artistas que pintam o campo são mestres em criar atmosferas. Sabem como usar a luz para criar uma sensação de paz e serenidade. Podem pintar as sombras longas e suaves de uma tarde, ou a luz tênue e nebulosa de uma manhã. É esse uso cuidadoso da luz e da cor que dá a essas pinturas o poder de nos acalmar. Elas não nos gritam para chamar a atenção, simplesmente nos convidam, em silêncio, a descansar a vista e a mente. Olhar para uma pintura do campo pode nos fazer sentir em casa, mesmo que seja um lugar onde nunca estivemos. Essas cenas representam um ideal de paz e estabilidade. Elas nos mostram um mundo onde a vida se move com o ritmo das estações, um mundo previsível e reconfortante. Em nossas próprias vidas, que muitas vezes são rápidas e incertas, essa visão de harmonia pode ser incrivelmente calmante. Isso nos lembra que há lugares que permanecem tranquilos e inalterados. Essas pinturas nos oferecem um escape momentâneo para um mundo que se sente seguro, pacífico e profundamente, tranquilizadoramente, quieto.
O mar sempre fascinou os artistas, não é mesmo? Ele nos oferece uma infinidade de mudanças e emoções profundas. As pinturas de paisagens marinhas podem ser super tranquilas ou super agitadas, mostrando tanto a calmaria quanto a fúria. O mar tem essa dualidade. É lindo e sereno, mas ao mesmo tempo selvagem e capaz de causar estragos. Essa dualidade nos atrai demais. Os artistas são mestres em capturar o movimento da água e a luz. Eles usam pinceladas rápidas e uma paleta de cores rica para pintar, como a água está em constante transformação. Essas grandes pinturas de paisagens marinhas nos fazem sentir como se pudéssemos tocar as ondas, ouvir o seu estrondo e refletir sobre o nosso lugar neste mundo tão vasto e indomável. Uma boa pintura de paisagem não é apenas uma representação da natureza, é também um retrato da alma de um lugar. Os artistas se dedicam a conhecer um lugar, e por isso não pintam montanhas ou árvores genéricas. Eles retratam a luz especial, a atmosfera e as histórias daquele local, dando-lhe vida e tornando-o real. Essas pinturas nos transportam para lugares distantes e culturas diversas. Elas nos convidam a enxergar além do óbvio e nos lembram que a arte é uma chave para desvendar a riqueza e a diversidade de cada canto do nosso mundo. Cada paisagem pintada é também um reflexo do mundo interior do artista. As paisagens que ele escolhe refletem suas emoções. Talvez alegria, talvez melancolia, ou quem sabe esperança, transformando a natureza em um símbolo de expressão emocional. Como espectadores, nós também projetamos nossos próprios sentimentos nessas paisagens, fazendo de cada pintura um espelho das nossas vidas interiores. Essa fusão do mundo exterior e interior é a verdadeira magia da arte paisagística. Retratos têm o poder de transformar rostos em histórias. Eles não capturam apenas a aparência de uma pessoa, mas também suas vidas e emoções mais profundas. Cada rosto pintado, seja de um rei, uma mãe ou um completo desconhecido, nos convida a imaginar suas esperanças, lutas e sonhos. As escolhas do artista guiam nossa empatia, tornando cada retrato uma pergunta, não uma conclusão. Olhando de perto, podemos encontrar um pedacinho de nós mesmos nos rostos dos outros. Os olhos são como a janela da alma em um retrato. Eles falam sem dizer uma palavra e nos conectam com o passado. Um olhar direto pode nos desafiar ou convidar, enquanto um olhar evasivo cria mistério ou nos faz refletir. Os artistas, com sua grande habilidade, usam pinceladas finas para capturar esses pequenos detalhes, transformando um simples olhar em uma história inteira. Através dos olhos, os rostos nos quadros realmente ganham vida. Os melhores retratos não são apenas uma cópia da pessoa, eles também nos mostram quem essa pessoa é e o que o artista pensava. A forma como a luz, as cores e as pinceladas são usadas criam uma atmosfera e um significado, transformando um rosto em uma imagem da mente. Cada retrato é como um trabalho em equipe. Uma parte é a realidade e a outra é a interpretação. O resultado não é apenas uma semelhança, mas um olhar profundo e duradouro sobre a alma humana. Os autorretratos são como um espelho profundo. É quando os artistas se olham e nos mostram quem são de verdade. Artistas como Rembrandt ou Van Gogh, ao se pintarem uma e outra vez, nos deixaram ver como suas vidas mudavam e as coisas que os preocupavam por dentro.
Essas obras são muito honestas, às vezes não tão bonitas, mas sempre tocam o coração. Quando vemos como um artista se vê, lembramos que por trás de cada quadro existe uma pessoa, com suas próprias emoções e pensamentos. No silêncio de uma galeria, ou entre as páginas de um livro, um retrato pintado nos oferece um presente único, um encontro com outra alma. Podemos realmente olhar e estudar o sorriso, a tristeza nos olhos, ou a linha orgulhosa do queixo. É um exercício de empatia, uma chance de imaginar o mundo interior de outra pessoa. Retratos nos conectam através do tempo e das culturas, lembrando-nos de nossa humanidade compartilhada. No final, um retrato é mais do que uma simples imagem, é uma ponte entre almas. Nossa jornada dá um salto dramático. Em vez de pintar coisas que reconhecemos, como um rosto, uma árvore ou uma tigela de frutas, mergulhamos em um mundo de formas, cores e linhas puras. Este é o mundo da arte abstrata e moderna. É uma declaração de liberdade absoluta. Artistas como Kandinsky, Malevich e Mondrian abandonaram completamente o tema. Eles se esforçaram para criar uma espécie de música visual, onde as cores e as formas eram as notas. Livres das limitações da tradição, eles abriram um novo universo de infinitas possibilidades criativas. A arte abstrata é uma linguagem de pura emoção. Ela ignora a lógica e vai direto aos nossos sentimentos. Aqui não há uma história para você entender, nem coisas para reconhecer, apenas cores, texturas e formas. A emoção se comunica diretamente. É uma conexão direta da alma do artista com a nossa. Artistas como Mark Rothko, por exemplo, usavam a cor e o tamanho das telas para despertar sensações de admiração ou calma, e os expressionistas abstratos, como Jackson Pollock, comunicavam energia e emoção através de seus movimentos. Para entendê-la, precisamos deixar de lado a necessidade de rotular e simplesmente nos perguntar: o que esta pintura me faz sentir? A arte moderna e a arte abstrata podem parecer um pouco caóticas, mas nessa vitalidade há uma quietude maravilhosa. Artistas como Mondrian e Agnes Martin eliminaram o desnecessário, buscando harmonia em linhas simples, grades e cores suaves. Suas obras são como uma respiração visual profunda, nos convidando a desacelerar e encontrar a calma na simplicidade. Neste mundo barulhento, essas pinturas são como ilhas de tranquilidade, recompensando aqueles que as apreciam com paciência e atenção. A arte abstrata nos dá a liberdade de simplesmente sentir. Não há uma história que precisamos entender, nem respostas certas ou erradas. A tela se torna um espelho, refletindo nossas próprias emoções e memórias. Somos convidados a notar as cores, as formas e os sentimentos que surgem, sem julgamento. Essa é a magia da arte moderna, a exploração da forma, da cor e da emoção puras. A arte é nossa amiga para sempre, nos trazendo calma, surpresas e uma conexão que transcende o tempo. Aquelas pinturas esperam em silêncio, nos pedindo apenas para olhá-las com tranquilidade. Neste mundo tão agitado, elas são janelas, espelhos e também máquinas do tempo, nos lembrando que não somos os únicos a ter esses sentimentos. Da próxima vez que você vir uma pintura, pare e aproveite esse momento com este companheiro silencioso e compreensivo. Esta jornada pelo mundo da pintura é, antes de tudo, uma jornada de admiração. Ela nos desperta a capacidade de ver o mundo de novo, como se fosse a primeira vez. Os artistas encontram o extraordinário no comum e nos convidam a fazer o mesmo. A arte é um poderoso antídoto contra a rotina. Ela eleva nosso espírito e nos lembra da beleza
e do mistério que nos cercam. E agora que nosso tempo juntos chega ao fim, que esse senso de admiração seja o presente que você leva consigo. A arte é uma forma de viver com mais atenção, com mais sentimento e com um toque de admiração.